Eu sou a professora Juliana Saraiva e agora vou iniciar a correção da sua redação para que possamos sempre melhorar e chegar à prova bem confiante. Então vamos lá. Você vai reparar, né, eu sempre falo que ao longo do texto tem esses balõezinhos. Se você clicar neles, você vai lá para a página de índice de comentários, né? Aí lá vai ter o número do comentário e o comentário referente a ele. Se você clicar no número, você volta para a sua redação. Então vamos lá. O tema dessa vez foi os investimentos do Estado na área militar, né? A estrutura do seu texto está ok. Você apresentou corretamente parágrafo de introdução, a argumentação, né? E parágrafo de conclusão, né? Lá por último. Ok. Vamos por partes. Em relação a erros gramaticais, o que aconteceu aqui? Ó, essa vírgula aqui, ó, não pode ter. Aqui já tem uma vírgula obrigatória. Aqui é um erro de concordância, que você apresenta um sujeito composto. Quem é que provoca? O excesso de gastos e a ineficiência. Então, são duas coisas. Verbo no plural, tá? Essa palavra aqui, ela é acentuada. A gente vai lá para baixo agora. Aqui, essa questão de como, por exemplo, eu não coloquei ali, mas eu vou te explicar. O que é que acontece? É uma repetição, uma redundância, tá? Porque quando a gente fala como, por exemplo, é a mesma coisa. Então, o que você pode fazer? Ou usa o como, ou, né, com sentido de exclusão. O, por exemplo, nunca os dois juntos. Então, somente esse ou somente este. Nunca os dois juntos. Beleza? Ó, aqui, ó, a vírgula é obrigatória. E aqui na última palavra ali, ó, penúltima palavra, você esqueceu do acento, tá? Agora, em relação à argumentação do seu texto, então vamos lá. Tem alguns apontamentos aqui para fazer. O que acontece? Aqui você fala o seguinte: o uso de verba pública deve ser, ou seja, você já não apresentou o problema, e sim o que deve acontecer. Então, transformou o problema em proposta. E outra coisa, você bota lá na introdução, na sua tese, né, que é o quê? O excesso de gastos, ó, e a ineficiência na gestão. Ou seja, o seu segundo parágrafo deve abordar o quê? O excesso de gastos. E o terceiro, a ineficiência na gestão. E a tese, ela retoma o problema. Lembra que eu falei? Né? Então, aqui você deveria retomar o excesso de gastos, com outras palavras para evitar repetição. Mas aqui você fala, o uso da verba pública deve ser racionalmente aplicado. Então, aqui não está o problema, e sim o que deve ser feito. Está como uma ação. Não é um problema, é uma proposta de intervenção. Está escrito que deve ser feito. Isso é um erro. Aí, mais aqui embaixo, você fala o seguinte: gastos devem ser, ou seja, a mesma coisa. Você não explicou o problema, você apresentou o que deve ser feito, tá? Toma muito cuidado com isso. Tem que explicar o problema, como que ele acontece, o porquê, e não chegar e falar sobre o que deve ser feito. Mais abaixo aqui, ó. Aqui na linha 20. Tô demorando um pouco, eu tô me habituando a esse sistema novo agora que a gente tá usando para poder gravar a tela, tá? E aí, às vezes, eu fico olhando que para mim aparece uns recursos aqui ao lado. Aqui você fala, ó, os serviços e as atividades militares. Uma ideia ampla demais. Podia dar um exemplo desses serviços e atividades militares. Depois você me fala sobre um dilema da escassez, estudado em economia. Mas como é que é esse dilema? Explica isso aí. Tá? Apresentou uma ideia, não colocou conceito, não colocou nada. Ficou uma ideia superficial aqui. Então, mais para baixo não tem nenhum erro em relação à argumentação. Então, vamos resumir tudo que eu falei na argumentação para ficar mais claro? O que aconteceu? Aqui no segundo parágrafo, você transformou o problema em proposta. Não explicou que a verba, que o investimento do Estado é ineficiente, né? Então, você deveria explicar que não ocorre investimento necessário. Por quê? Aí você ia explicar o porquê. Aqui você apresentou o que deve ser feito, ó. Deve ser e deve ser. Isso é a proposta. Então, transformou o problema em proposta. O problema está aqui, está implícito. Você não escreveu o problema de fato, você deixou o problema implícito, né? E na parte do terceiro parágrafo, tem aquela ideia ali que não tem
com o exemplo, né? Ela é superficial, a questão de serviços e atividades militares, e a questão do dilema da escassez estudada em economia. Você não desenvolve esse dilema aqui. Como é que isso acontece? Por que isso gera? Não explicou. Agora, falando sobre repetição de palavras, tudo que está em verde, que eu grifei ali, ó, em verde, é repetição. Ó, tem até mais por aqui que eu não marquei, mas da mesma palavra, tá? Repetição aqui, repetição aqui. Mais para baixo também tem, ó, tanto de palavra quanto de conectivo. Toma muito cuidado com repetição, ó. Gasta aqui, portanto, já apresentou portanto antes, contudo, a público de novo, assim. Então tem bastante repetição no seu texto. Se você vier aqui, eu coloco o que você pode fazer. Usar sinônimo, hiperônimo, ó. Tá aqui. Na bandeirinha 1.5. Aqui, ó. Então, a sua nota final foi 6,5, né? Por quê? Justamente porque tem essas lacunas, apesar dessa tanta repetição também, né? Tem muita repetição, tem poucos erros de língua portuguesa, mas tem bastante repetição e tem esses erros em relação à argumentação, né? Ou seja, desenvolva melhor seus argumentos, explique como que eles ocorrem, o porquê, o que que eles geram, sempre com uma afirmação de um problema e não o que deve ser feito. Para a gente apresentar a proposta, a gente tem que apresentar primeiro o problema, né? Porque a proposta, ela é a solução para o problema. Então, a gente tem que primeiro explicar para o leitor qual é o problema, como que ele acontece, o porquê, o que que ele gera, para depois vir com uma solução para ele. Então, foca em explicar o problema e deixa a proposta por último, tudo bem? É isso, a sua nota, como eu já falei, foi 6,5. Ah lá, 6,5. Então é isso, espero que você tenha entendido e gostado dessa